como foi anunciado, vou falar sobre Henry S. Olcott, primeiro presidente da Sociedade Teosófica. Aqui ouve-se muito o nome dele, Olcott, ou Coronel Olcott, e também se vêem muitas fotos dele, inclusive aqui na parede, ao lado de Blavatsky. Mas, na verdade, fala-se relativamente pouco sobre ele. Claro que sabe-se que é o cofundador da Sociedade Teosófica, também que ele foi presidente, primeiro presidente, mas fora isso, em geral, não se fala muito sobre ele. Então, eu quero dar algumas informações sobre a vida e obra dele. Obviamente, vou ter que mencionar muitas vezes Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, ou HPB, ou frequentemente também chamado de Madame Blavatsky. E eu vou fazer muitas citações aqui, principalmente do Diário de Olcott, também de Cartas dos Mestres, e essas citações estão destacadas aqui nos slides na cor preta, para deixar bem claro que se trata de citações. E essa palestra está dividida em vários assuntos, vários capítulos. O primeiro é especialista em agricultura. Henry S. Olcott nasceu em 1832 em New Jersey, nos Estados Unidos, no leste dos Estados Unidos, numa família protestante, puritana. Ele passou sua infância na fazenda do pai. Quando ele foi para a Universidade de Nova York, escolheu o curso de agricultura. Aos 23 anos, ele já criou uma fazenda modelo de agricultura científica. Com isso, ele foi convidado pelo governo da Grécia para assumir uma cátedra de agricultura na Universidade de Atenas, mas ele recusou o convite. Ele foi um dos fundadores da primeira escola científica de agricultura dos Estados Unidos. Em 1857, ele escreveu um livro, publicou um livro sobre cana-de-açúcar chinesa e africana. Aí ele recebeu também um convite do governo americano, norte-americano, para ocupar vários postos na área da agricultura, mas também recusou. Aos 26 anos, ele foi para a Europa, deu um giro na Europa, e depois fez um relatório sobre agricultura europeia. Esse relatório foi incluído na Enciclopédia Americana. Ele também foi correspondente americano de um jornal inglês na área de agricultura e de 58 a 60, editor para a agricultura do jornal New York Tribune. Ele depois escreveu mais 2 livros sobre agricultura. Segundo item, militar e advogado. Em 1860, ele se casou. O casal teve 4 filhos. Um ano depois, eclodia a guerra civil nos Estados Unidos, entre os Estados do Norte, contra a escravidão, e os Estados do Sul, que defendiam a escravidão. Olcott se alistou, foi para a guerra e mostrou muita bravura. Ele foi ferido, foi transportado para um hospital em Nova York, mas ele queria logo voltar para a guerra. Porém, o governo, tendo visto sua bravura, sua coragem, o convidou a fazer um inquérito sobre fraudes no órgão de alistamento. Aí, durante 4 anos, ele fez com muita coragem e imune às ameaças e tentativas de suborno esse inquérito. No final, recebeu elogios do Procurador-Geral do Exército e foi promovido a coronel. E é assim que ele foi chamado a vida inteira e até hoje de coronel. Na verdade, não foi militar de carreira. Depois ainda, ele ocupou vários altos cargos no Exército e na Marinha. Na Marinha, por exemplo, ele fez, como ele chama, uma purificação. Quer dizer, certamente demitindo pessoas incompetentes. E também fez uma reforma do sistema de contabilidade. No final, um dos superiores disse a ele: "Nunca encontrei alguém incumbido de tarefas importantes
que fosse mais capaz, rápido e confiável do que o Senhor se mostrou o tempo todo. Acima de tudo, quero testemunhar de sua total honestidade e integridade de caráter, que tenho certeza caracterizaram toda a sua carreira e que, segundo me consta, nunca foram contestadas. Que o Senhor tenha se saído sem nenhuma mancha na sua reputação, apesar da corrupção, audácia e poder dos numerosos vilões que processou e puniu, é um louvor do qual pode-se orgulhar e que nenhum outro homem, ocupando uma posição similar e prestando serviços semelhantes neste país, jamais conseguiu. Em 1868, ele saiu do exército e se tornou advogado. E como advogado, ele ganhou bastante dinheiro, trabalhando principalmente como conselheiro em questões de alfândega, imposto de renda e fraudes. E esse dinheiro serviu muito bem depois, quando ele entrou na Sociedade Teosófica. Encontro com HPB, Blavatsky, fundação da Sociedade Teosófica e Isis Sem Véu. Desde os 19 anos, ele tinha se interessado pelo Espiritismo. Em julho de 1874, ele leu um artigo sobre fenômenos espíritas que estava acontecendo numa fazenda dos irmãos Eddy, a centenas de quilômetros de Nova York. Aí, um dia ele foi lá e ficou 3 ou 4 dias observando esses fenômenos e depois escreveu um artigo para um jornal. A pedido de outro jornal, depois ele voltou para lá. E aí ele conta: fiquei naquela casa de mistério, circundado de fantasmas e tendo experiências diárias da mais extraordinária natureza, durante mais ou menos 12 semanas. Enquanto isso, 2 vezes por semana, apareciam no Daily Graphic minhas cartas sobre os fantasmas de Eddy, ilustradas, cada uma, com desenhos de espectros realmente vistos pelo artista, Sr. Capes, e por mim mesmo, bem como por cada uma das pessoas, por vezes até 40, presentes à sala de sessões. É lá que ele encontrou Blavatsky, HPB. Ele diz no seu diário: ficamos amigos imediatamente. Cada um de nós tinha a sensação de pertencer ao mesmo universo social do outro, cosmopolitas, livres pensadores. Era a voz da solidariedade comum pelo lado oculto e mais elevado do homem e da natureza. Pouco a pouco, HPB deixava-me conhecer adeptos orientais e seus poderes e dava-me, por uma infinidade de fenômenos, provas de seu próprio controle sobre as forças ocultas da natureza. Aí, os dois escreveram vários artigos. Ele publicou seus artigos num livro publicado em 1875, intitulado Pessoas do Outro Mundo. E, no mesmo ano, também escreveu um livro com o título Espíritos Humanos e Elementais. Segundo o site da Sociedade Teosófica de Adyar, na Índia, HPB e Olcott se lançaram na defesa da realidade dos fenômenos espíritas, porém tentando purificar o movimento espírita de sua tendência materialista. HPB demonstrou que ela mesma podia produzir esses fenômenos e apresentou a real explicação. Ela escreveu alguns artigos fortes e brilhantes para revistas e jornais, defendendo o verdadeiro espiritualismo e desmascarando médiuns fraudulentos. Aí Blavatsky ganhou grande notoriedade nos Estados Unidos e pessoas de renome enchiam o apartamento dela em Nova York. Foi fundado um clube dos milagres que ia tratar dessas coisas espirituais, espiritistas, ocultas, mas esse clube existiu por muito pouco tempo. Em setembro de 1875, foi tomada a decisão de fundar uma associação. E Olcott conta que foi publicado um relato num jornal de Nova York, reproduzido em Spiritual Scientist.
O movimento de grande importância acaba de ser inaugurado em Nova York, sob a direção do coronel Henry S. Olcott, na organização de uma sociedade a ser conhecida como a Sociedade Teosófica. A sugestão foi inteiramente espontânea e apresentada na noite de sexta corrente, ou seja, setembro de 75, nos salões de Madame Blavatsky, onde se reuniram um grupo de 17 senhoras e cavalheiros. O coronel Olcott levantou-se e, após delinear em breves palavras o estado atual do movimento espiritualista, propôs a formação de um núcleo em torno do qual se poderiam reunir todas as almas corajosas e iluminadas que se disponham a trabalhar em conjunto para a coleta e difusão de conhecimentos. Era seu plano organizar uma sociedade de ocultistas e começar imediatamente a reunir uma biblioteca e difundir informações relativas àquelas leis da natureza tão familiares aos caldeus e egípcios, mas agora totalmente desconhecidas de nosso moderno mundo científico. Aí foi escolhido o nome Sociedade Teosófica, foi elaborado o regimento da sociedade e Olcott foi eleito presidente. Em 17 de novembro de 75, ele fez o discurso inaugural. E essa é a data da fundação da Sociedade Teosófica. Mas há uma outra explicação para o surgimento da Sociedade Teosófica. HPB, Blavatsky, anotou no seu caderno de anotações de julho de 75, ordens recebidas da Índia mandam estabelecer uma sociedade filosófico-religiosa e escolher um nome para ela, e também escolher Olcott. Agora, sobre o livro Isis Sem Véu, que em português é publicado em 4 volumes, aqui os 4, e tem o subtítulo Uma chave mestra para os mistérios da ciência e da teologia antigas e modernas. Conta Olcott. Um dia, no verão de 1875, HPB mostrou-me algumas folhas de manuscrito que ela escrevera e disse: escrevi isto na noite passada, por ordens, mas não sei que diabo vai ser. Talvez seja para um artigo de jornal, talvez para um livro, talvez para nada. De qualquer forma, fiz o que me mandaram. Em setembro, começou a elaboração do livro, Isis Sem Véu. E conta Olcott. Durante o dia, eu tinha de cuidar de meus deveres profissionais, mas sempre, após um jantar prematuro, sentávamos juntos à nossa grande mesa de trabalho e trabalhávamos como se o estivéssemos fazendo para ganhar a vida, até que o cansaço físico nos compelisse para parar. Que experiência! Não funcionei meramente como seu amanuense ou revisor de provas, mas ela tornou-me um colaborador. Fez com que eu utilizasse, parecia, tudo o que eu já lera e pensara, e estimulava meu cérebro a resolver novos problemas que ela me colocava a respeito de ocultismo e metafísica. Continua ele. Carece de fundamento a história, muitas vezes repetida, de que eu escrevi o livro e ela deu-lhe os retoques. Foi exatamente o contrário. Eu corrigi várias vezes cada página do manuscrito dela e cada página das provas, redigi para ela muitos parágrafos, muitas vezes simplesmente dando corpo às suas ideias, que ela então não conseguia moldar a seu gosto em inglês, ajudei-a a localizar citações e fiz outros trabalhos puramente auxiliares. O livro é obra só dela. Mais um detalhe interessante. Trabalháramos no livro durante vários meses e tínhamos produzido 870 páginas adicionais de manuscrito, quando uma noite HPB colocou-me a questão: será que eu, por obséquio, concordaria em começar tudo de novo? Lembro-me bem do choque que me causou pensar que todas aquelas semanas de trabalho duro, de tormenta psíquica e de dor de cabeça, com charadas arqueológicas, tinham servido, como imaginei, em minha cega ignorância,
para nada. No entanto, como não tinha limites meu amor, reverência e gratidão por este mestre e por todos os mestres, por dar-me o privilégio de partilhar de sua obra, concordei e atacamos de novo o trabalho. E foi bom para mim tê-lo feito, pois, tendo provado minha firmeza de propósito e minha lealdade à HPB, recebi ampla recompensa espiritual. De todos os que contribuíram neste movimento teosófico, muitas vezes ao custo do mais duro sacrifício pessoal, fui eu o único a ser tão favorecido com experiências pessoais de e com os Mahatmas, a ponto de a existência deles tornar-se para mim assunto de conhecimento tão real quanto a existência de meus próprios parentes e amigos íntimos. Nesse período, Olcott recebeu várias cartas dos mestres, dos Mahatmas. Elas estão reunidas neste livro Cartas dos Mestres de Sabedoria, entre outras cartas, compiladas por Jinnarajadasa. Por exemplo, ele recebeu quase 25, entre 75 e 76, do mestre Serapis. E no seu diário, ele citou um exemplo. Junho de 1875, recebeu uma carta dos mestres dos dois mestres, dizendo: seja paciente e de bom ânimo, incansável obreiro da Sagrada Irmandade. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Outro capítulo, partida para a Índia e atividades nos primeiros anos na Índia. No seu diário, ele conta: nossos corações, de ambos, dele e de Blavatsky, nos impeliram para o Oriente. Sonhávamos com a Índia. Nosso principal desejo era entrar em relações com o povo asiático. No entanto, nenhum caminho ainda tinha se aberto no plano físico e parecia-nos muito tênue nossa possibilidade de nos retirarmos para nossa Terra Santa. Até que, numa noite do ano de 1877, visitou-nos um viajante americano que tinha estado recentemente na Índia. Depois ele conta mais detalhes sobre os preparativos para a ida para a Índia. A 21 de novembro de 78, vieram pelo mesmo canal, isto é, Blavatsky recebendo instruções dos mestres, outras ordens urgentes, e foi-nos ordenado que começássemos a fazer as malas. Olcott recebeu do presidente dos Estados Unidos uma carta de recomendação a ser apresentada em embaixadas e consulados. E também recebeu do Ministério das Relações Exteriores um passaporte especial, mas também a tarefa de fazer relatórios sobre a possibilidade de aumentar as relações comerciais entre os Estados Unidos e países asiáticos. Eles partiram, Blavatsky e Olcott, em 17 de dezembro de 78 para Londres e de lá foram a Bombaim, hoje Mumbai, no oeste da Índia, onde eles chegaram em fevereiro de 79. Naquela época, se andava de navio e bem devagar. Em Bombaim, estabeleceram seu quartel-geral da Sociedade Teosófica. Diz o site da Sociedade de Adyar: sua casa estava cheia de visitantes. A imprensa publicou muitas notícias sobre eles. O coronel deu palestras em Bombaim e em outros lugares diante de enormes plateias. Em 79, quer dizer, no mesmo ano, Madame Blavatsky e Coronel Olcott deram um giro no norte da Índia e foram recebidos calorosamente em todos os lugares. Em Allahabad, eles ficaram na casa de Sr. e Sra. Sinnet, que ambos se filiaram à Sociedade Teosófica. Sr. Sinnet era o editor do The Pioneer,
o jornal mais importante da Índia. Ele ofereceu de boa vontade publicar quaisquer fatos interessantes sobre o trabalho dos dois, Blavatsky e Olcott. Como eles acharam que sua correspondência estava se tornando trabalhosa demais, resolveram fundar a revista The Theosophist, cujo primeiro número saiu em 1º de outubro de 79. Sinnett, já mencionado muitas vezes aqui, recebeu muitas cartas dos Mahatmas Kutumi e Maurya entre 1880 e 84. Elas estão reunidas nos 2 volumes, na edição brasileira, das cartas dos Mahatmas para A.P. Sinnett. Mas, na verdade, Blavatsky e Olcott eram muito hostilizados nesse primeiro tempo e até colocados sob vigilância da polícia, porque achava-se até mesmo que eles fossem espiões russos. Diz Olcott: Mahatmas nos visitaram em pessoa e sua presença inspiradora nos fortaleceu para continuar no nosso caminho e nos recompensou 100 vezes pelas traições, troças, observação pela polícia, calúnias e perseguições que sofremos. Em alguns casos, a carta de recomendação do presidente foi útil. No mesmo ano ainda, Olcott criou a Feira Swadeshi, na qual se vendiam apenas produtos indianos. Swadeshi significa autossuficiência, e o movimento Swadeshi foi um dos movimentos pela independência da Índia. Outro capítulo, Fazendo o Budismo Renascer. Em 1880, Blavatsky, Olcott e Damodar Malavankar, um teosofista indiano, foram ao Ceilão, hoje Sri Lanka. Lá, o budismo estava oprimido pelos colonizadores, pelos britânicos, que tinham imposto o cristianismo. Em maio de 1880, Blavatsky e Olcott se tornaram oficialmente budistas. Na verdade, eles já tinham se tornado budistas nos Estados Unidos, antes. Conta Olcott: nosso budismo era aquele do mestre adepto Gautama Buda, que era idêntico à religião sabedoria dos Upanishads arianos e à alma de todas as antigas fés mundiais. Nosso budismo era, numa palavra, uma filosofia, não um credo. Para apoiar o budismo, Olcott fez muitas e muitas viagens pelo Ceilão, sempre com intérprete, dando muitas palestras, andando muitas vezes em carros de boi muito simples como esse aqui. Em 1880, havia 2 escolas budistas no Ceilão. Quando Olcott morreu, em 1907, havia 205. Ou seja, pelo apoio de Olcott, foram criadas 203 escolas budistas. E para fazer compreender e divulgar o budismo, ele mesmo publicou o livro Catecismo Budista, em 1881, em singalês, a língua do Ceilão, e em inglês. E existe também em português aqui a capa da versão portuguesa. Nesse livro, ele divulga as ideias básicas do budismo, obviamente como ele o compreendeu, e esse livro teve um enorme sucesso. Houve várias edições e ele foi traduzido para 20 línguas. E ainda hoje é usado no ensino do budismo. Outros feitos de Olcott para o budismo. Ele conseguiu liberdade religiosa para os budistas no Ceilão. Ele conseguiu a instituição do Festival Budista de Wesak como feriado nacional. E ele conseguiu a união de vários ramos budistas. Já em 1880, as seitas budistas do Ceilão foram reunidas na Sociedade Teosófica. Em 89, quando ele passou 3 meses e meio no Japão, dando muitas palestras, assistidas por um total de quase 180 mil pessoas, ele reuniu as 12 seitas budistas do Japão
no Comitê Conjunto para a Promoção do Budismo. Em 91, os budistas da Birmânia, Siam e Ceilão, que são hoje Myanmar, Tailândia e Sri Lanka, formaram a Convenção dos Budistas do Sul. E em 91, representantes do budismo do Norte e do Sul assinaram em conjunto as 14 proposições do budismo de Olcott. Ele é chamado, até hoje, lá, budista branco. E a Wikipédia diz que os singaleses o consideram um dos heróis na luta por nossa independência e um pioneiro do atual renascimento religioso, nacional e cultural. Chegamos em 91, mas vamos voltar ao início dos anos 80. Olcott em Adyar. Em 82, HPB e Olcott compraram uma grande área em Adyar, perto de Madras, hoje Chennai, no leste da Índia, sudeste. Diz Olcott: nas minhas viagens através da Índia e do Ceilão, eu tinha observado lugares, pessoas e os climas com o intuito de escolher o melhor lugar para o quartel-geral permanente para a Sociedade Teosófica. No dia 31 de maio, os filhos do juiz Muthuswamy nos pediram para olhar uma propriedade que podia ser adquirida por um preço barato. Fomos levados a Adyar e, à primeira vista, sabíamos que nosso lar tinha sido encontrado. Tratava-se de um belo e grande sítio, com uma mansão, 2 bangalôs menores, muitas árvores frutíferas e era realmente muito barato. E aqui uma foto daquele tempo, que um dos bangalôs, com muitas árvores. E uma foto um pouco melhor, de 1890, do prédio principal, da mansão. E eles se mudaram para lá em 17 de dezembro de 82. E a partir daí, quer dizer, continuando, Olcott com grande capacidade administrativa e enorme energia, apesar de problemas de saúde, a partir de 1884, ele dirigiu a Sociedade Teosófica até 1907, quando ele faleceu. Em 82, ele foi ao Ceilão e, mais uma vez, percebeu que tinha a capacidade de cura natural. Através do chamado mesmerismo ou magnetismo animal, ou ele também chama de cura psicopática. Aqui uma foto, uma imagem que eu peguei na Wikipédia, como seria o mesmerismo. Então, ele fez muitas viagens pelo Ceilão e pela Índia, e entre 82 e 83 curou muitos doentes dessa forma. Surdos, mudos, cegos, aleijados, doentes mentais. Até que seu guru, como ele chamava sempre, o Mahatma Maurya, mandou ele parar. Para divulgar a Sociedade Teosófica, fundar lojas, apoiar o budismo, ele fez muitas viagens na Índia e outros países asiáticos. Frequentemente, como ele mesmo diz, em carros de boi sem molas. E como presidente, ele também fez viagens para a Europa, América, Austrália. Imaginando-se isso sempre, né, em ou carros de boi ou navios, né, sem muito conforto. A partir de 1883, ele incentivou a criação de escolas religiosas para hindus sem casta, de ligas de meninos hindus, de bibliotecas para jovens hindus, para seu benefício religioso, moral e intelectual. Ou seja, não se preocupou somente com os budistas, mas também com os hinduístas. De 85 a 87, escreveu e publicou 3 pequenos livros com o título Teosofia, Religião e Ciência Oculta, o Catecismo Hindu-Dvaita e as Regras de Ouro do Budismo. Ele criou a Biblioteca de Adyar, sobre a qual ele diz: pela primeira vez na história, as doutrinas dos grandes instrutores do hinduísmo, budismo, zoroastrismo e islã foram expostas juntas.
HPB estava desde 1885 na Europa, desde 87 na Inglaterra. Aqui uma foto dos dois em 1888 em Londres. Ela faleceu em 8 de maio de 91. Olcott estava na Austrália, mas foi logo para a Inglaterra para cuidar das coisas dela. Depois foi para o continente europeu, estabeleceu a seção europeia da Sociedade Teosófica, depois para os Estados Unidos, Japão e Índia. Em 92, ele começou a publicação do seu diário, sobre o qual vou falar daqui a pouco. Em 93, ele financiou a viagem de Anagarika Dharmapala, um importante renovador budista, ao Parlamento das Religiões em Chicago, na qual foi também realizado um congresso da Sociedade Teosófica. O seu diário, Folhas de um Velho Diário, a tradução do título original, Old Diary Leaves, 6 volumes, aqui a capa de 2. O primeiro foi publicado em 95, no qual foram reunidos artigos publicados na revista The Theosophist entre 92 e 94. E esse livro, esse diário, esse primeiro volume, trata dos anos 74 a 78. Infelizmente, em português existe apenas o primeiro volume, com o título Raízes do Oculto. O segundo foi publicado em 1900, trata dos anos 78 a 83, etc, etc, não vou ler tudo. Depois da morte dele, foram publicados ainda 3. O último trata dos anos 96 a 98. Esse diário, esses 6 volumes, são um tesouro inestimável para a Sociedade Teosófica, porque conta em detalhes tudo que aconteceu com a Sociedade Teosófica quando ele estava presente, ou mesmo quando ele só ficou sabendo dos acontecimentos. Então, esse é um diário essencial para se conhecer detalhes da história da Sociedade Teosófica até 98. Obviamente, se trata do ponto de vista de Olcott, mas na introdução do segundo volume, ele diz: eu me orgulho de que, apesar de essas memórias terem sido publicadas mensalmente em O Teosofista desde março de 92 e terem sido lidas por centenas de pessoas presentes nos acontecimentos relatados, a veracidade nunca foi posta em xeque. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. Último item, Blavatsky, Mahatmas, Jinarajadasa sobre Olcott. Mas, primeiro, 2 afirmações de Olcott sobre Blavatsky. Eu a conhecia como companheiro, amigo, colaborador, igual, no plano da personalidade. Ninguém a conhecia tão intimamente como eu, pois ninguém, além de mim, havia em todas as suas mudanças de humor, de ideias e em suas características pessoais. Justamente porque eu a conhecia melhor do que a maioria das pessoas, ela era um mistério para mim. Eu tive inúmeras provas dos poderes ocultos de HPB, do nítido altruísmo de seus motivos e da pureza moral de sua vida. Agora, Blavatsky sobre Olcott. Ele foi colocado na liderança executiva de um dos mais difíceis movimentos na história do pensamento humano. Outra afirmação. Não fosse seu gigantesco inegoísmo, sua devoção sem paralelo, sua gentileza e sincero zelo, não sei quem seria o presidente da Sociedade Teosófica. Agora, algumas afirmações dos Mahatmas sobre Olcott.
Mahatma Kuthumi, em 1880. Podemos confiar nele em quaisquer circunstâncias. Ele dedica a nós o seu esforço, tanto no êxito como na derrota. Onde podemos encontrar devoção igual? Ele é uma pessoa que nunca questiona, mas obedece, que pode cometer inúmeros erros devido a seu excesso de zelo, mas está sempre pronto para reparar seus equívocos, mesmo à custa da maior humilhação pessoal. Capaz de comer qualquer coisa, ou mesmo passar sem comida, dormir em qualquer cama, trabalhar em qualquer lugar, confraternizar com qualquer pobre sem casta, suportar qualquer sofrimento pela causa. E o mesmo Kuthumi, em 1884, Olcott e HPB estão, digamos, longe de serem perfeitos. Em alguns aspectos são bem opostos. Mas eles têm em si, desculpa a eterna repetição, mas isso está sendo constantemente ignorado, algo que nós temos encontrado apenas muito raramente em outros: altruísmo e uma forte disposição para o autossacrifício pelo bem dos demais. O Mahatma Maurya. Sejam quais forem as falhas de Henry Olcott, nós estamos satisfeitos com ele e lhe agradecemos. Henry Olcott serviu e seguiu seu mestre até o último alento com veracidade e lealdade. Se ele é ignorante de muitas coisas, e se ainda permanece não iniciado, a razão disso é muito clara. Até hoje, ele preferiu sempre o bem dos muitos a seu próprio benefício pessoal. Há muitas outras afirmações sobre Olcott em cartas dirigidas a ele, em cartas dirigidas a Sinnett ou a Blavatsky. Não dá, evidentemente, para citar tudo isso aqui. Ele recebia muitos elogios, mas também, como já vimos aqui, críticas. Vimos as palavras falhas, ignorante, erros. Mas o fato é que ele foi um grande administrador e extremamente dedicado. Só que não entendia muito bem o lado oculto. Por isso, em 1888, Kuthumi disse para ele, numa carta: HPB não tem quase nenhum interesse em detalhes administrativos e deve ser mantida à parte deles, na medida em que sua forte natureza puder ser controlada. Mas você deve falar a todos o seguinte: em relação a assuntos ocultos, ela tem tudo a ver. Ela é nossa agente direta. Na condução desse assunto, terá duas coisas a considerar: a externa e administrativa, e a interna e psíquica. Mantenha a primeira sob controle seu e dos seus associados mais prudentes, em conjunto. Deixe a última, quer dizer, o ocultismo, para ela. Jinarajadasa, compilador das Cartas dos Mestres de Sabedoria, ex-presidente da Sociedade Teosófica e autor de vários livros, disse sobre ele: não havia melhor servidor dos mestres. Ele era impecável em sua devoção a eles e ao seu trabalho. Mas o coronel Olcott possuía limitações extraordinárias. Ele não conseguiu livrar-se do hábito de julgar a partir de aparências. Embora tivesse provas absolutas de que HPB era uma ocultista e agente dos mestres, e que seguia suas instruções, ele reiteradamente julgava pelas aparências. Com frequência, ele a julgava mal e, como vemos nas cartas, tinha de ser constantemente repreendido por isso pelos mestres. E Jinarajadasa diz sobre os anos 1888-89, quando Blavatsky estava na Europa, desde 85. A Sociedade Teosófica não tentava desenvolver a ideia da fraternidade. E sua revista, The Theosophist, sob a direção do coronel Olcott, tratava apenas de religiões comparadas. Após o choque contrário à sociedade, causado pelo ataque dos colonos e dos missionários em 84, e do relatório adverso da Sociedade para a Pesquisa Psíquica,
declarando que HPB era uma impostora e trapaceira, o coronel Olcott temia pela sociedade, se ela estivesse publicamente ligada à ideia dos mestres, e propositalmente evitava na revista todas as referências a eles e sua conexão com a sociedade. Uma complicação foi adicionada à situação pelo temor de parte do coronel Olcott de que HPB estivesse organizando na Europa uma contrapartida à sua influência na sociedade, enquanto presidente, e estivesse tentando criar um imperium in imperio. O jovem grupo em volta de HPB, lá na Europa, na Inglaterra, possuía pouco conhecimento do grande número de sacrifícios feitos pelo coronel Olcott em benefício da sociedade. Eles pensavam nele como o velho em Adyar, que estava tentando obstruir os planos de HPB de servir à causa dos mestres. Foi então que o mestre Kuthumi entrou em cena com uma carta precipitada em sua cabine de Olcott a bordo do navio Shannon. Como resultado da carta, o coronel modificou sua atitude e facilitou os assuntos relativos à administração da sociedade, de forma que a seção esotérica que Blavatsky tinha criada pudesse fazer seu trabalho sob a direção única de HPB, sem interferência da Sociedade Teosófica. A carta mencionada aqui é a carta número 19 da primeira série do livro Cartas dos Mestres de Sabedoria. Para terminar, mais uma vez, Generajadaza. O coronel Olcott era dotado de grande eficiência no plano executivo. Mesmo que lhe faltasse uma compreensão dos aspectos mais profundos do ocultismo, ele era um ocultista eficiente, porque era unidirecionado. Ele vivia para a sociedade teosófica e a organização cresceu sob sua direção com uma rapidez que, se não fosse por ele, não teria sido possível. Não obstante, ele poderia ter tornado as coisas mais fáceis para a HPB e para o próprio trabalho se tivesse compreendido a complexa natureza de sua colega. Muito obrigado pela atenção.